Imagine o último dia da sua vida, não os que estão ao redor por obrigação, os que estão porque escolheram estar, porque foram irmãos, porque houve um pacto, porque houve uma história, houve uma irmandade que resistiu ao tempo e às crises. Paulo, no corredor da morte, pediu: procura vir ter comigo depressa. Não pediu audiência, não pediu admiradores, pediu irmãos. No fim, o que o homem quer não é público, são irmãos. E essa é a última pergunta do dia: quem vai estar lá? Hoje é o último dia e hoje vamos falar sobre o legado que a Irmandade deixa e que vai além da sua geração. Bom dia, você está no Conexão da Manhã. Eu sou Carlos Eduardo, hoje é domingo 26 de julho, o sétimo e último dia da série O Homem e Seus Irmãos. 7 dias em que aprendemos a diferença entre amigo e irmão. Vimos o padrão do pacto, nomeamos os mecanismos de fuga, aprendemos a construir, a corrigir e a restaurar. Hoje, chegamos ao destino de tudo isso, o legado. Bem-vindo ao episódio 7, o legado da Irmandade. E começo com a cena mais íntima do epistolário de Paulo. Em 2 Timóteo 4, de 9 a 11, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, por ter amado o presente século, e foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque me é útil para o ministério. Paulo está no corredor da morte. Demas foi embora. E Paulo escreve uma das coisas mais humanamente vulneráveis de toda a Escritura. Só Lucas está comigo. E pede Timóteo e Marcos, não para uma missão, para a companhia. No último capítulo da vida, Paulo quer irmãos. E Romanos 16 nos dá a visão mais completa da Irmandade de Paulo. O capítulo que aparece apenas uma lista de nomes é, na verdade, o mapa do legado relacional do homem mais impactante do Novo Testamento. Paulo nomeia Priscila e Áquila, que arriscaram a vida por ele. Epeneto, seu primeiro convertido na Ásia. Maria, que trabalhou muito. Andrônico e Junias, que estiveram na prisão com ele. Amplias, meu amado no Senhor. Urbano, nosso colaborador. E Estaques, meu amado. Esses não são apenas nomes, são irmãos. Pessoas que conheciam o interior de Paulo, que lutaram junto, que sobreviveram às mesmas prisões, que compartilharam o mesmo chamado. E cada um deles, por sua vez, formou outros. O legado da Irmandade é multiplicador, vai além do homem que o iniciou. Homem, a Irmandade que você constrói deixa 3 legados que vão além da sua vida. O primeiro legado, o irmão que foi afiado. Cada homem que você afinou com honestidade, que cresceu pela correção, com mansidão, que foi restaurado pela sua presença quando caiu. Esse é o homem do legado vivo. Ele vai afiar outros com o que aprendeu com você. Em Provérbios 27:17, o ferro que afia o ferro cria uma cadeia. Você afia, o afiado afia o outro. E assim por diante. O homem que investiu em irmandade real deixa um legado que se multiplica em pessoas. Segundo legado, o modelo que os filhos viram. Os filhos aprendem o que é amizade masculina observando o pai.
Se viram o Pai com irmãos de verdade, com pacto, com honestidade, com presença nas crises, aprenderam que isso é possível e que vale a pena. Se viram o Pai sem irmãos, isolado, com relações de superfície, aprenderam que o homem não precisa de irmãos. O padrão de irmandade que você demonstra é o padrão que os seus filhos vão buscar. E o que os seus filhos buscam, os netos herdam. Terceiro legado: a irmandade que sobrevive a você. O pacto de Davi e Jonatas sobreviveu à morte de Jonatas. Davi cuidou de Mefibosete, honrando o pacto com quem já não estava. A irmandade real cria vínculos que continuam ativos depois que um dos lados parte. Os irmãos de Paulo continuaram a missão depois que Paulo foi executado. A irmandade que você constrói hoje vai servir as pessoas que você amou por décadas depois que você partir. Guerreiro, chegamos ao fim. 7 dias em que mapeamos, confrontamos, construímos e restauramos. E o movimento final não é uma lista de ações, é uma declaração e um envio. Hoje, escreve 2 coisas. Primeiro, o nome do homem ou dos homens com quem você vai investir em irmandade de nível 4. Não é uma lista, um nome, o irmão específico que você vai escolher intencionalmente. Segundo, uma declaração de comprometimento. Pode ser simples. Eu, Carlos Eduardo, escolho, coloco o nome do irmão como irmão de pacto e me comprometo a estar presente, a ser honesto, a permanecer quando for difícil e a levantá-lo quando cair. Assina, data e desta semana em diante vive essa declaração. Porque no último dia da sua vida você não vai querer audiência, vai querer irmãos. E a única forma de ter irmãos no fim é construí-los agora, nesta segunda-feira que se inicia a semana com intenção de pacto. Feche os olhos. Pensa no nome que você escreveu, o irmão que você escolheu, e fica com esse rosto enquanto eu selo esta série. Pai eterno, Deus que é comunhão em essência, Pai, Filho e Espírito em irmandade eterna, e que criou o homem para refletir essa comunhão em relações humanas. Eu venho diante de Ti, no último dia dessa série, em nome desse homem que percorreu 7 dias de diagnóstico honesto e construção intencional, que aprendeu a diferença entre amigo e irmão, que viu o padrão do pacto de Davi e Jonatas, que nomeou os mecanismos de fuga e que decidiu desativá-los, que aprendeu a construir com consistência, vulnerabilidade e declaração, que se comprometeu a ser o irmão que fala a verdade e que fica quando o outro cai. Senhor, sela essa irmandade, que o nome que ele escreveu hoje se torne uma história de pacto que vai contar aos filhos e os filhos vão contar aos netos. Que essa série plante irmandade por todo o Brasil. Que homens escolham outros homens, façam pactos, se afiem, se restaurem e se multipliquem, porque o guerreiro que luta com irmãos é mais forte do que 1000 que lutam sozinhos. Em nome do Senhor Jesus, que chamou 12, que o chamou de amigo, que disse: não mais servos, mais amigos. Eu selo essa série. Vai, homem e seus irmãos. O pacto está feito.
A Irmandade começa agora. Amém. Amém. Chegamos ao fim da série O Homem e Seus Irmãos, 7 dias, 7 territórios. Um pacto nascendo. Avalia com 5 estrelas. Segue a gente no Spotify. Escreve os comentários. O episódio que mais transformou a sua visão de Irmandade. E compartilha a série inteira, porque cada homem que ao ouvir pode ter um irmão que ainda não tem. Siga firme, faz o pacto, domine seu território. Deus abençoe você e a sua família.